Bons dias, meus irmãos, minhas irmãs, nossos companheiros que vão assistir agora ou vão assistir mais tarde na internet. Que Deus, na sua infinita bondade, derrame as suas bênçãos sobre todos nós. Que nós possamos sair daqui hoje carregados de energias altamente positivas e energizantes, para que a gente tenha uma semana bastante feliz. E o nosso tema da mensagem de abertura do livro Pão Nosso fala justamente para nós, Pecado e pecador. E começa com a terceira carta de João, capítulo 11. Amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começaram a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, mas que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador que não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deva ser aniquilado. Jesus, no entanto, adotou essa diretriz. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Essa página, meus irmãos, ela dá para nós fazermos um seminário, porque na qualidade de espíritos encarnados num planeta ainda da terceira categoria, e como nós somos desses espíritos bastante imperfeitos, ainda carregados de ódio, de malquerença, de antipatias e uma série de situações no relacionamento com o nosso próximo. Então a grande dificuldade está nisso. A gente tem que recordar que lá na antiguidade, pouco antes de Moisés, os hebreus e todo aquele povo tinha que seguir 613 mandamentos. 613. Então por isso que na época tinha que ser doutor da lei, Aí veio Moisés e deu uma enxugada, juntou esses 613 mandamentos e colocou em apenas 10. Os 4 primeiros nos relacionando com Deus e os outros 6 nos relacionando entre nós, seres humanos criados para a perfeição aqui na Terra. Vem Jesus e pega esses 10 mandamentos e os transforma em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo, indicando-nos que nós temos uma carreira, né, um progresso ilimitado para seguir, uma caminhada longa, algumas vezes até difícil, para alguns de nós muito complicada, porque acabamos nos envolvendo em várias situações ao longo da nossa jornada evolutiva, né? Por isso das reencarnações, e a gente vai caminhando, algumas vezes até um pouco lentamente demais. Mas nós temos que fazer um esforço para a gente vencer essa situação e sairmos da qualidade de pecador e entrarmos na qualidade de vencedor com Cristo. E quando Jesus então pega os 10 mandamentos e os transforma em apenas 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele nos dá um indicativo da facilidade que nós temos para vencer, para sair dessa qualidade de pecador, acabar com as nossas situações de pecado. E aqui fazendo apenas um parênteses, né? Raríssimas vezes na obra da codificação Kardec fala pecado, mas em todas elas ele nos deixa entender a questão da responsabilidade. Então, em cada momento, em cada pensamento, em cada palavra, em cada omissão, nós muitas vezes estamos cometendo aquilo que se chamava de pecado, nós estamos cometendo uma irresponsabilidade e seremos chamados à responsabilidade posteriormente. Mas então, meus irmãos, para sairmos dessa condição de pecador, nós temos que amar muito o nosso próximo, porque a partir do momento que nós conseguimos fazer isso, grande parte dos pecados que cometemos, dos erros que cometemos e das responsabilidades que assumimos ao longo da nossa jornada, isso vai acabar. Então é um esforço que nós temos que fazer. Lembrando o que consta no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más querências, né? Suas más inclinações. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Passamos a nossa prece dizendo: Deus, nosso amantíssimo Pai, faça descer sobre nós as vossas bênçãos, ilumine os nossos caminhos, fortaleça-nos para que possamos caminhar cada vez mais na vossa direção. Permita que a saúde seja permanente entre nós, os nossos familiares, nossos amigos, todos os nossos companheiros dessa casa. Nós que aqui vimos buscar uma mensagem de alento para as nossas vidas, possamos obter através das palavras do nosso querido companheiro Felipe, através das bênçãos que os nossos benfeitores espirituais vão trazer, através do passe energizante que iremos receber, se assim acharmos necessário. Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe. Que o Dr. Bezerra de Menezes, patrono dessa casa, nos fortaleça cada vez mais. Obrigado, Senhor, que assim seja. Então, meus irmãos, vamos ouvir o Felipe, deixando até mais uns minutinhos para ele, né? Sempre tem uma mensagem consoladora e adequada para nós. Queridos amigos, bom dia. Sempre uma alegria estarmos na nossa casa, falando um pouco do Evangelho de Cristo, da mensagem consoladora, para que a gente possa sentir e viver, aplicar essas lições no nosso cotidiano, seja ela na nossa família, seja ela na sociedade, mas também internalizarmos no íntimo. A proposta de hoje é falar de não pôr a candeia debaixo do alqueire. E falando assim, o que é isso? Né? O que é candeia, o que é alqueire, o que significa cada coisa, né? É nesse capítulo que a gente já reconhece, ou que a gente já entende por que Jesus utilizou boa parte da sua evangelização, ou de levar as criaturas o aprendizado nos seus ensinamentos, de levar uma proposta
falando por parábolas evangélicas, que é um universo que eu adoro, é um universo que eu sou apaixonado por essa metodologia de Jesus. Vamos lembrar, né? Jesus, o único título que ele aceitou nessa existência terrena foi justamente o título de mestre, apesar de não ter a formação para isso. E aí, dentro dessa metodologia que Jesus justamente busca, o que ele traz, né? Ele traz ali uma programação na sua pedagogia que ele justamente ele já fala ali de acordo com a maturidade daquelas pessoas que o cercavam. Então a parábola do Evangelho, a parábola ela é uma figura, ela é uma história. E quando a gente conta histórias, a história ela é uma metodologia reconhecida no mundo inteiro, que ela visa justamente dentro da profundidade dessas histórias, o nosso encontro de se assemelhar com a origem do personagem, com o local da qual está desenvolvendo a história, o enredo da história é semelhante à minha história de vida, ou até mesmo nós, dentro da existência terrena da qual nos encontramos, temos muita história para contar. Então a história, ela é uma metodologia da qual a gente vai ou seja por figuras, ou seja por realidades, nós vamos justamente ali encontrando mecanismos que gera aprendizagem, que gera ensinamento, que para Jesus uma aprendizagem significativa. Então o que Jesus fazia? Muitas dúvidas que pairavam na época, lembrando o contexto, Jesus ele veio trazer para a gente uma proposta de sentido. Como segunda revelação, ele veio trazer uma oportunidade de que não veio destruir nada, não veio inventar nenhuma moda, não veio trazer nada de diferente. Vou deixar tudo do mesmo jeito. Só que ele queria que nós justamente ali trouxesse uma proposta de sentido, ou seja, de entendimento diante dessas leis naturais. Que a primeira revelação foi o quê? A primeira revelação foi uma revelação de descoberta. Todos ali descobriram o relacionamento ali com o Pai Criador e o relacionamento ali justamente com contato com essas leis naturais. Então foi uma descoberta que cada um ali foi começando a entender. E Jesus, na sua segunda revelação, ele veio trazer para a gente uma proposta para que a gente possa entender o que cada lei fala, o que cada lei retrata, o que significa isso. Em resumo, Jesus não quer que a gente fique preso ao conhecimento, ou que a gente entenda de uma forma mecânica, sem vivenciar. A segunda revelação ela é totalmente pautada pelo amor, porque ele justamente ele simplifica, ele resume tudo isso, ele resume todas as leis pautadas no amor. E ele coloca Deus sobre todas as coisas, e ele coloca o próximo como a si mesmo. E nós entendendo de que não adianta eu me amar se eu não amar o outro e, com consequência, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus também, nessa premissa do amor, ele já inicia ali uma metodologia, uma pedagogia, uma tríplice aspecto da educação, pautada nessa linguagem do amor. E quando ele fala do amar a Deus, todas as coisas é um resumo, mas ele fala amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e entendimento, ou pensamento, ou conhecimento.
Jesus, nessa tríade, coração, alma e entendimento, ele já traz uma metodologia diante do amor, principalmente a Deus. Porque normalmente quando a gente fala de Deus, eu já falei aqui em algumas circunstâncias, e eu sempre cito um exemplo de uma pedagoga, Lúcia Moisés, que ela rege o trabalho de evangelização em todo o cenário nacional, mas ela é daqui do Rio de Janeiro, e ela muitas vezes diz para a gente por que é difícil para a criança ter essa compreensão, essa dificuldade de eles compreenderem que Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso irmão. Muitas crianças confundem, acham Jesus como Deus, e fazem essa confusão. Tem até uma musiquinha que a gente canta para que eles possam, dentro dessa musiquinha, fazer esse contexto. Mas a Lúcia, ela coloca para a gente de que nessa dificuldade é justamente entender de que Deus é gigantesco, está em todo lugar. E a criança não necessita de algo palpável. Então, quando ela vir Jesus, a figura, seja em boneco, na ilustração, ela já está reconhecendo ali as suas leis na maior pureza. Assim somos nós. Muitas das vezes, quando a gente também, dentro dessa dimensão, falar de Deus, fé em Deus, a gente compreende que o universo é gigantesco, mas o que nos permite esse algo palpável, de coração para coração, próximo, é o nosso contato com Jesus. E não é à toa que quando Kardec faz o questionamento lá, qual é o tipo mais perfeito, ele nem personifica, ele nem elege como pessoa. Os Espíritos colocam para a gente de que Jesus é esse modelo e é esse guia que vai nos orientar para o melhor caminho. Isso é um fato. E aí, dentro desse quadro, quando ele coloca para a gente nesse triple aspecto da educação, né, que é alma, coração, alma e entendimento, Jesus traz para a gente um mecanismo de que o amor, ele tem que estar na esfera do conhecimento, na caixa digital. Caiu um som. Alô, isso. Na caixa do conhecimento, outra na caixa do coração, que é a caixa do sentimento, e outra na caixa das mãos, que é a ação, a vivência. Quando ele coloca alma, justamente ali a libertação, a vivência prática. Então, coração, sentimento, entendimento, conhecimento, alma, ação, vivência. E aí a gente entende, ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa vivência, nós vamos já começar a perceber a dimensão desse evangelho no contato da aplicação, mas na sua maior pureza. E quando a gente fala assim, o que é fé? O que é amor? O que é esperança? Nós temos em nossos lábios ou em nossas vivências os conceitos muito bem adequados. Eu sempre cito o significado da questão da caridade. Hoje, o nosso significado de caridade está muito mais amplo de quando a gente começou a ter o primeiro contato, ou quando a gente começou a entender a dimensão da caridade. Porque hoje nós entendemos que a caridade, o ato de eu entregar algo para o outro, aquilo que muitas das vezes ele para a gente não tem nenhum significado algum, mas que pode ter significado para o outro, isso é uma ação de caridade. Mas a gente, ao longo do caminho, ao longo das vivências, nós vamos entendendo de que
a caridade não é somente o ato de eu dar algo para o outro. Eu posso muito bem, esse não estou usando mais o celular agora está mais moderno e tal, eu vou comprar o mais moderno, eu vou doar o que eu não estou usando para o meu outro irmão. Beleza, na caridade, uma ação boa, de generosidade, de ajuda. Mas será que o outro vai saber mexer com o aparelho? Ou vai entender o real, o objetivo, o significado de estar utilizando esse aparelho de uma forma útil ou até mesmo de uma forma da qual ele vai conseguir dominar bem essa tecnologia? Estão entendendo que vai além, isso já vai além da nossa compreensão do simplesmente dar pelo dar. Nós já vamos entendendo de que qual é o benefício que vai ter para o outro. E por isso que quando ele fala por parábolas, Jesus fala por parábolas, e dentro da história, do contexto, ele usa elementos para que a gente possa trazer uma compreensão de significado. E é uma compreensão nos detalhes. Acabei de falar com vocês no início sobre a história. Tem gente que gosta de uma novela, por exemplo, de uma série, um teatro de um teatro, mas muitas vezes a gente justamente se simpatiza com um personagem que revela ou o que você gosta ou o que você não gosta. Aquilo ali você fica fixado naquilo, então te leva a uma meditação, a uma reflexão. Ou muitas das vezes um cenário, algo que te remete a uma recordação, algo que te busca uma aproximação ali. Então, essa metodologia que Jesus trouxe para a gente, e que está dentro do capítulo Não Pôr a Candeia Debaixo do Alqueire, Jesus revela para a gente de que primeiro que ele não está ocultando a oportunidade de levar a mensagem consoladora a todos, mas que Jesus entendia de que o grau de despertamento, o grau de entendimento desse público geral demanda tempo. Jesus, ele não falava assim, de uma forma objetiva ou de uma forma de receita. Tudo que ele tinha que falar sobre a essência do Evangelho, ele utilizou dessa metodologia justamente para que a gente possa compreender a medida da vivência, a medida da ação. Então, eu vivenciando, eu buscando, estudando, eu me aproximando cada vez mais do conhecimento, eu vou entendendo a dimensão espiritual da minha existência e até mesmo do sentido dessa mensagem reveladora, dessa mensagem consoladora. Então, é muito precisa essas figuras, é muito preciso esses símbolos que nos remete justamente ali, a cada símbolo que ele traz, uma questão ou uma ação que possa ser feita. Então, Jesus ele utilizava dessa metodologia para falar num público geral, da qual ele entende que o contexto geral ali dessa história vai ser disseminada, ou seja, ela vai ser multiplicada. E muitas vezes a história que eu conto, quando eu falar para o Carlão vai contar a história, não da minha maneira, ele vai contar da maneira dele. Ele vai contar de uma maneira da qual ele pode utilizar ali figuras próximas dele, ou então ele vai usar outros métodos para facilitar a compreensão. Então, até isso Jesus reconhecia, de que a história que ele está contando, a forma como nós vamos multiplicar, vai depender justamente do seu grau de entendimento, mas vai ser da sua forma, do seu momento, da sua proximidade diante dessas ações. E aí interessante além da parábola, gente, tem uma outra, Jesus ele trabalhou de diversas formas.
Uma foi falar por parábolas, onde nas suas visitas, nos seus contatos, né, na sua forma, Jesus aproveitava todo o tempo para o quê? Para evangelizar, para justamente trazer ali uma proposta de sentido do evangelho, todas as ações, seja numa conversa de amigos, em festas e tal, ele aproveitava todos esses momentos para levar uma lição. Mas ele entendia também de que todas aquelas pessoas que subiam ao monte, lá no Sermão do Monte, ele entendia também de que aquelas pessoas ali não cabia uma história, não cabia ali uma parábola do Evangelho. Ah, por quê, Felipe? Porque ele está diferenciando uma turma que ele fala para geral e outra turma que ele fala para o monte. Simplesmente porque aquelas pessoas que subiram ali tinham um propósito. Todas aquelas pessoas que subiram ao monte, com as suas dificuldades, com as suas limitações, queriam que beber da fonte de Jesus. Queria aquela mensagem ali de uma forma de despertamento. Uma mensagem ali que justamente representa uma oportunidade de autoaperfeiçoamento, de iluminação. Todas aquelas que estavam ali querendo ser consoladas. Não é à toa de que no Sermão do Monte ele disse várias coisas, mas é ali que fica muito expresso para a gente, muito próximo. Ele traz uma fórmula ou então uma receita sobre a felicidade. Ele traz justamente ali nas bem-aventuranças, que o significado é ser feliz, trazendo para a gente uma proposta de um programa de ação com a sua recompensa divina. Jesus ali lhe revela para a gente de que o que eu faço hoje, se eu faço bem, o que acontece? Tenho a recompensa. Eu vou receber recompensa pelo bem que eu faço. Fato. Se eu fiz bem ao outro, vou ser recompensado por isso de alguma forma. Ah, de que forma, Felipe? Estou precisando, hoje eu estou precisando. Calma, que hoje a gente vai ter a nossa forma, a nossa recompensa, segundo Emmanuel tem uma página específica disso, que ele fala das recompensas. Ele diz que no momento mais oportuno, no momento que a gente mais precisa, essa recompensa virá. Quando eu faço algo para o outro, essa recompensa vem. E Jesus já fala isso já em símbolos. Eu cito muito o diálogo do doutor da lei, iniciando a parábola do samaritano. Inclusive a Lília até falou aqui na quarta-feira. O doutor da lei ele questiona uma herança da vida eterna, como herdar a vida eterna. Uma pessoa que tem todo o entendimento do mundo, entendia das leis mosaicas, entendia toda a revelação do Evangelho, mas ele queria saber como que é ter um pedacinho do nosso lar, trazendo para o nosso hoje. Ah, Felipe, eu quero um terreninho do nosso lar, onde eu compro? O terreninho para estar lá no nosso lar. Como que eu faço para ter esse lugar cativo? Eu não quero ir para outro lugar, não. Não quero ir para um brau, essas coisas. Eu quero estar no nosso lar. Jesus, ele não dá a resposta pronta, ele fala o que você interpreta, o que você entende sobre isso. Como que você consegue, como você acha que a gente consegue chegar lá? Chegar a essa vaguinha lá no céu que ele quer, né? Aí o doutor da lei ele fala de uma forma totalmente mecanizada ao resumo que Jesus fez para falar das leis naturais, que era amar a Deus sobre todas as coisas e próximo a si mesmo. E ele fala assim, bem rapidão. Jesus fala assim, claro, acertou. Isso mesmo, faz isso e viverás. Mas vocês acham que o doutor da lei ficou satisfeito com essa resposta? Lógico que não, ele não respondeu a pergunta. A pergunta que o doutor da lei queria era se ele consegue ter um pedacinho do céu onde ele vai quando
fazer o desprendimento do corpo, habitando o espírito. Aí, o doutor da lei não é totalmente ainda de uma forma que ele não ficou satisfeito com essa questão toda, com essa resposta de Jesus, que Jesus não respondeu a pergunta dele. Ele fala assim: tá, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar ao próximo, eu tenho que amar a si mesmo. Legal. Eu tenho que amar os três. Tá, mas quem que é o próximo? Fala tanto de próximo, quem que é o próximo? A gente fica assim, parece meio óbvio. Um doutor da lei, ou então nós estamos falando aqui, é óbvio que a gente entende que o próximo é quem? Você que está aqui na minha frente, né? Quem está aqui próximo de mim. Próximo é os que estão próximos. Até porque Deus, Pai único, né? Soberanamente justo e bom, o único, o que nós somos? Herdeiros de tudo isso aqui e ao mesmo tempo filhos desse Pai grandão. Não somos irmãos. Próximo. Parecia meio lógico que o doutor da lei, quando fizesse essa pergunta, esse questionamento, ele faltou uma compreensão, um entendimento, então, algo mecanizado, algo de que foi um conhecimento que os professores usam muito de decora para garantir o 10, mas na hora de vivenciar é 0, né? Ou então está na nota vermelha, porque não foi suficiente. Eu decorei a fórmula, mas eu não entendi a fórmula. Tem totalmente uma diferença, né? A gente decodificar, né? A gente fazer ali de uma forma mecânica para a vivência. Isso é o sentido da evangelização, meus amigos. A gente não está aqui todo sábado, nos momentos oportunos para falar com a criança e com o jovem, não para que ele entenda ali que ele tem que decorar o 5º mandamento da lei divina, né, descoberto por Moisés. O que faz sentido para a gente descobrir qual que é o 5º mandamento? Ou então falar para vocês, qual é a questão 1019 do Livro dos Espíritos? Ela de cor. Tem questões que nem eu sei de cor, muitas questões. E isso não faz sentido para mim. Faz sentido justamente eu entender ali o que está escrito, o que me possibilita esse despertamento. E é isso que Jesus veio trazer para a gente, essa proposta de sentido, de despertamento. E aí o que Jesus fez com o doutor da lei? Ele contou uma história. Ele conta uma história de um rapaz que estava andando por um caminho. Esse caminho, ele fazia uma divisa. Imagina um caminho reto, fazendo uma divisa para um cenário, para uma paisagem, para um ambiente totalmente religioso, um lugar onde expressa a religião de sua melhor forma, e um outro lugar onde expressa o mundo, com comércio, com locais de festas. A gente imaginar um mundo num local e a religião no outro local. E passa-se ali uma pessoa, né, um homem, e esse homem, ele é agredido, ele é humilhado, ele é assaltado. Existem marcas profundas diante dessa agressão. E esse homem, Jesus deixa claro de que ele não consegue caminhar sozinho. Busca socorro, busca ajuda. Ele não consegue. E aí, o que Jesus diz? Aparecem 3 pessoas. 3 pessoas vão passando por esse mesmo caminho, onde todos vão passar, todos passam por esse caminho. Só que duas delas tinham uma representatividade, Jesus expressou nos personagens, né, algo religioso.
Um era um sacerdote e o outro era um levita. O levita é meio que um aprendiz. O sacerdote passou, só viu, caiu um menino ali, bora. Já o levita, o que ele fez? Vi que o sacerdote não deu bola nenhuma. O sacerdote não deu bola. Tem uma pessoa caída, a pessoa está bem ferida, ela não está legal. Tá, mas o sacerdote parece que está atrasado, tem que ir para a missa, tem que fazer algo, tem que fazer alguma coisa. O que o levita faz? Vai embora. Embora também. Aí olha que interessante. Passa-se uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é um samaritano. Quem teve contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec ele já faz ali uma discriminação de personagens que passou, pela história, falando para a gente quem é o fariseu, quem é o publicano e quem é o samaritano. Mas podemos falar de uma forma bem resumida aqui, que o samaritano é alguém de que tinha discordâncias com a lei daquele lugar, daquele povo, e em que as pessoas viam naquele samaritano uma pessoa totalmente indigna, uma pessoa que era totalmente desprezível. Todo mundo, quando olhava o samaritano, ficava assim meio... não queria contato próximo com o samaritano, porque era uma pessoa de que não concordava com as determinações, principalmente religiosas, daquele povo. Mas aí, o que Jesus faz? Jesus coloca justamente essa pessoa desprezível, essa pessoa que nem todo mundo tem familiaridade, é essa pessoa que assiste a pessoa caída, que faz de tudo ali o que ele dá tudo que ele tem. Então tudo que ele tinha ali no momento ele fez sua parte, mas ao mesmo tempo reconheceu de que só aquilo não basta. Para ele estava insatisfeito ainda com o seu atendimento, com a sua ajuda ali. Ele leva para uma hospedaria para que a pessoa caída tenha um tratamento completo. Estão entendendo o sentido dos símbolos de Jesus? Jesus quis trazer para a gente, primeiro, um significado para que aquele doutor da lei entendesse de que quando a gente fala dessa dimensão do amor, de entender de que amar a Deus e o próximo como a si mesmo, quando a gente fala dessa maior pureza, entender de que o cuidado com o próximo me faz necessário para ser o que eu sou hoje. E não é um cuidado qualquer. Não é um cuidado qualquer. Nós temos pessoas que são próximas, que são o quê? Inimigas. Que não são tão próximas. Ou que viram a cara. Ou que a gente tem dificuldade. E aí Jesus usa o amor como uma ferramenta poderosa para ofertar esse despertamento íntimo, porque nós estamos lidando com o nosso despertamento. Eu não consigo deixar ele despertar a Arlete se a Arlete ela não for fazer a sua parte. Todos nós aqui temos um compromisso íntimo do nosso despertamento. Reencarnação explica, meus amigos. Nós acreditamos na reencarnação porque estamos nessa casa. E a reencarnação explica o que para a gente? De que hoje estamos numa condição melhor, muito melhor do que antes, das nossas existências pregressas, e vamos voltar para estar melhor ainda. O planeta está do jeito que está hoje, não porque vai ser o fim do mundo. O mundo está acabando.
está acontecendo um monte de coisa, o planeta está uma loucura, está tudo acontecendo. Mas sabemos que tudo isso que está acontecendo são trânsitos, é transição, movimento. Para quê? Para que a gente desperte, para que a gente use das nossas ferramentas para fazer esse autoaprimoramento. E aí, meus amigos, quando Jesus ele traz dentro dessa parábola, dentro dessa história, mostrando para a gente de que, primeiro, o ato da gente ajudar um ao outro, ele precisa de um cenário completo. E ali Jesus ele também lhe faz um comentário acerca da religião. Religião, meus amigos, sublima. Não é à toa de que tem muitos espíritas que têm dificuldade de entender de que o espiritismo é uma religião. Que nós sabemos que o espiritismo é uma ciência, uma metodologia científica codificada por Kardec. Nós temos uma filosofia porque um livro de perguntas e respostas leva a gente diversos significados, diversos entendimentos. O Livro dos Espíritos hoje é a nossa principal obra, que ali responde várias perguntas. E a filosofia é isso, responder os questionamentos da vida. E o filósofo, ele sempre vai ter uma questão de que ele vai precisar nutrir. E eu já escutei uma vez na internet, o próprio filósofo fala de que quando tudo responde às suas perguntas, quando o filósofo já não tem questões a fazer esses questionamentos, a perguntar, a filosofia ali já não existe mais. E a filosofia é justamente a gente desvendar esses questionamentos. E a religião, ela sublima. E o que Jesus quis passar naquela parábola ali do samaritano? Há uma grande diferença da gente expressar a nossa fé num ambiente religioso, totalmente preparado para estar aqui, estar num poder imerso de conexão divina, criatura e criador. Nós estamos nessa conexão o tempo todo, expressado nesse ambiente de fé. Mas Jesus quis trazer para a gente de que naquele local lá não era uma igreja, lá não era uma casa espírita, eram momentos de vivência. Jesus quis mostrar de que é um irmão caído. O que você fez com os ensinamentos que você professou? Felipe, às vezes ele estava atrasado, às vezes ele estava com um monte de coisa, com uma correria, às vezes tinha uma palestra para fazer naquele horário. Tá, tudo tem que ser urgente. E aí a gente fala o tempo todo de que as oportunidades vêm a todo momento. E existe uma grande diferença de você professar a sua religião, do seu contato, da sua conexão divina na religião, mas um momento de religiosidade. A religiosidade, ela tem um alcance que não faz diferença de você com a sua outra profecia de fé, você, outros com suas religiões, fazer um contato próximo, unir forças, juntar corações. Para quê? Para disseminar o amor, para curar a pessoa caída, para levar significado, para levar consolo. Meus amigos, nós estamos no mês de Setembro Amarelo, a casa já está desde o início falando sobre essa temática. Inclusive, já vou adiantar, nós vamos ter um café na próxima sexta-feira com uma psicóloga falando sobre Setembro Amarelo aqui na casa, da importância da gente falar sobre isso. E é um momento em que toda a sociedade, imagina todos os segmentos, tanto religiosos como que representam a comunidade no todo, academias, escolas, vários ambientes, agentes da comunidade, falando da importância da gente se cuidar. Da gente se cuidar
não somente no corpo físico, mas em si no espírito. Buscar consolo, buscar palavra amiga, buscar ação. Quantos amigos nossos que muitas vezes, numa simples dimensão, num simples celularzinho que a gente coloca aqui, colocando na internet, a dimensão que essa fala tem diante da resposta das dúvidas de muitas pessoas. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, de que uma vez a gente tem uma estatística, a casa recebe uma estatística de quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas têm o acesso a uma determinada palestra, todas as palestras de cunho, da qual a gente fala de consolo, de esperança, de consolo, são as mais assistidas. São as mais assistidas. E muitas das vezes aparecem pessoas ali que falam assim, hoje, uma palavrinha hoje serviu para mim. E aí eu fiz todo andei por outros caminhos, porque o tema da nossa palestra hoje é não pôr a candeia debaixo do alqueire. Candeia e alqueire é um símbolo. Candeia, meus amigos, imagina algo para a gente colocar a vela, né? E esse algo, esse compartimento, né? Esse objeto, né? E naquela época era movido a óleo. Então o alqueire é um medidor, uma medida de trigo, cereais, alguma coisa para que possa ser inserida ali, para que tenha luz. E aí Jesus ele usa, né, no alqueire, ele usa um símbolo de algo que possa abafar essa luz. Então vamos trazer para o nosso entendimento aqui, para a nossa compreensão, que é isso que Jesus quis, né? Para a gente não fazer igual o doutor da lei que fala do próximo, mas não sabe quem que é o próximo, né? Imagina a lanterna, estou com uma lanterna ligada. Jesus diz assim, bom, nós estamos aqui para dar a luz, dar entendimento, né? Mostrar o consolo. Então, a partir do momento que eu faço isso, vocês estão vendo luz? Não? Não estamos vendo luz. É isso que Jesus quis dizer nessa pequena frase. Ou seja, esconder da luz. Não vamos esconder o nosso compromisso com a verdade. Então, revelar essas ações para o outro. Ele coloca aqui, vou representar candeia. Representa nossa luz interior, nossos talentos, virtudes, a chama do amor e da fé. Alqueire simboliza as ilusões, o medo, o egoísmo, a timidez espirituais que abafa a luz. E aquele velador, né, a vela, o lugar alto onde se coloca a luz para beneficiar a todos, simboliza a oportunidade de servir, de colocar em prática o bem que conhecemos. Tem uma vez que eu já contei aqui uma metáfora de uma jovem, e vocês sabem que a gente é do ramo da evangelização, né? E a evangelização em 2013, cenário nacional, a Federação Espírita Brasileira, ela já viu um alerta, né, sobre a questão do jovem, que é até hoje, mas ali ela resolveu fazer todo um compromisso, né, de reunir com familiares, com evangelizadores, com o presidente de casa espírita, com todos os estados envolvidos para falar do compromisso de evangelização. Na época a gente estava caminhando para 40 anos de campanha permanente. Em 2027 nós vamos completar 50 já dessa campanha. E aí o que a FEB fez? Ela recolheu ali diversos depoimentos de familiares, de evangelizadores, muita gente deu seus depoimentos. E ela compilou esses depoimentos. E dali surgiu um documento norteador, da qual nós temos hoje a ação para lidar
com a ação evangelizadora. Lembrando que evangelização não é somente o ato de a gente trabalhar aqui os sábados, tá, gente? Evangelização é em todo lugar. Isso aqui é uma evangelização. E aí, ela recolheu vários depoimentos. Dentro deles tem um depoimento de uma jovem chamada Fernanda. Lógico que é o nome fictício, que a FEB preserva a identidade de cada personagem, de cada pessoa ali, que ou ela autoriza ou ela não autoriza, mas pode ser um codinome. Então, a Fernanda ela pode ser todo um codinome ou pode ser autorizada o nome dela. Ela diz de que ela imagina o quarto dela um grande quarto escuro. A vida dela é um grande quarto escuro. Então, vocês imaginam, vamos fazer esse exercício. Imagina a gente em casa, de noite, escurão, né? Ou então, igual a terça-feira, a gente no meu colegial ficou no escuro a noite toda, que acabou a luz. Imagina, né? A vida dela é assim. Só que a Fernanda diz de que quando ela liga a luz, o ato dela ligar a luz, ela percebe o quão bagunçado o quarto dela está. Está uma bagunça, está uma zona. E aí ela tem duas alternativas: arrumar o quarto ou deixar uma zona. Aí, assim, uma coisa a gente já pode responder por nós mesmos, né? A gente consegue conviver na zona por muito tempo? Nessa bagunça por muito tempo? Não. Incomoda. Incomoda. Se eu começar a ver tudo sujo, tudo amarrotado, eu vou precisar de algo para que eu possa satisfazer as minhas necessidades. Eu vou ter que me levantar para fazer alguma coisa para arrumar o quarto. Todos nós precisamos arrumar o quarto. A Fernanda, ela diz de que o ato, quando ela liga a luz, quando faz sentido de ela verificar o quão desarrumado está, a Fernanda diz de que esse ato é o espiritismo. O interruptor, quando você liga a luz, é o espiritismo. Mostrando o quão eu preciso arrumar o meu quarto. E aí, meus amigos, esse capítulo diz pra gente, de uma forma também simbólica, mas explica porque Jesus fala por parábolas, é a gente entender de que hoje estamos aqui aprendendo, ou então melhorando a nossa linha de compreensão de determinados assuntos, mas que não é para ser escondidas. Não é para que seja guardado dentro de um compartimento e a gente só exercitar quando convém. Jesus ele diz muito isso. É para a gente usar dessas ferramentas que a gente está tendo aqui, a oportunidade, e levar luz a outras pessoas que ainda não têm esse contato, ou ainda não teve essa oportunidade, ou então aquelas pessoas que necessitam das suas ferramentas para que ela possa caminhar juntas. Que a partir do momento quando eu escondo essa luz, há uma grande sombra. E apesar de que quando Kardec ele diz para a gente de que nós estamos numa dualidade o tempo todo, né? De bem, do mal, e de quando nessa dualidade a gente entende de que quando passa por uma transição, lá o mal, a gente consegue fazer um discernimento melhor e entender de que por que eu estou fazendo mal para isso? Por que eu não estou fazendo isso? A gente começa a se questionar, mas ainda não está totalmente legal. Falta ainda mais um grande passo ainda para a gente entender numa maior pureza onde o bem vai preponderar, mas que está lá no livro dos Espíritos, que diz para a gente, por que o bem é tão tímido? A gente não vê tanto bem sendo disseminado. E o mal é ousado, né? O mal é intrigante, todo mundo quer ver, todo mundo dá ibope para aquilo. E aí os Espíritos dizem que a gente se alimenta nisso, é próximo de nós.
mas é que o bem vai preponderar. E quando a gente fala de caridade, o que? Disseminar o bem, benevolência é disseminar o bem. Você levar o bem a todas as criaturas. A gente fazer ali das sementes para que ela possa propagar o bem. A mesma coisa Jesus está dizendo de quando a gente esconde a luz, nós não estamos propagando a luz. O simples ato de quando a gente faz o Evangelho no lar, um compromisso nosso em nossa casa, Joana de Ângeles, em um dos livros, ela fala para a gente de que nesses 30, são 7 dias, 30 minutos de um desses dias só, 30. No universo de não sei quantas horas, a pessoa calcula aí, não sei não. 7 dias, 30 minutinhos só. João de Ângeles diz que o benefício que vem para a casa, para a vizinhança e para a comunidade toda é contemplada. Imagina, gente, nessa casa, há 74 anos, levando consolo a diversas criaturas, o quão benefício tem essa comunidade toda ao receber a radiação mental, todo o tratamento necessário como remédio, como benefício, luz, levando a todos os lares. Gente, 30 minutinhos em 7 dias. Dos 7 dias, né? 30 minutinhos só. É muito pouco, porque as estatísticas dizem de que nós ficamos nesse aparelhinho aqui, nós ficamos muito mais de 30 minutos. Nós ficamos 9 horas nesse aparelhinho aqui, ó, por dia. 144? Não, deve ser mais. Na semana, bom, 144 horas, então, o Serginho disse. Então, de 144, a gente tirar meia horinha só, tá bom, né? Tá. E isso é espalhar luz, meus amigos. Não é esconder, não é deixar nas sombras. A gente fazer esse movimento de espalhar luzes. Então, quando Jesus diz para a gente de que brilhe a vossa luz, é justamente fazer o entendimento do nosso compromisso, de fazer igual o samaritano fez, que independente de horas de atraso, ou independente de tudo que ele tinha que fazer, ele fez, e ao mesmo tempo entendeu de que ainda era pouco, e dá para fazer mais, dá para a gente alcançar ainda mais. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra consoladora, meditando por tudo isso, mas o compromisso que Jesus quer de nós é de vivência, de que traga sentido essa palavra, essa compreensão desse Evangelho. E só vai fazer sentido para nós, a gente só vai ter possibilidade esse grande, essa interpretação de um maior alcance, como a jovem Fernanda mostra para a gente através da luz, né, uma luz mais clara, que o Espiritismo hoje ele revela para a gente de uma forma mais clara todos os caminhos que a gente vai seguir, e ela não proíbe a nada. Ela justamente diz para a gente de que se eu quiser ir para um caminho reto, beleza. Se eu quiser ir para um caminho sinuoso, beleza. Se eu quiser parar por um tempo, beleza. Ela diz isso, mas ao mesmo tempo ela diz: se você caminhar para o caminho reto, ok, você vai chegar no seu destino, no seu tempo, na sua dedicação. Se você for para o caminho sinuoso, sim, mas você vai levar mais tempo. Você vai levar mais tempo para compreender, mas você vai chegar. Se você parar, beleza, você vai ficar parado. Você vai gastar um tempão para que vai chegar ao seu destino, mas vai chegar. Mas quem for primeiro pelo reto, chega primeiro, vai chegar, né? Aquele que ficar parado ainda vai ter que ter outras experiências, outras situações, outros momentos para que ele possa ali reajustar e chegar juntos, porque o que o Espiritismo nos revela, o que Jesus também nos revela, de que todos vão chegar. O bem vai preponderar, todo mundo vai chegar.
É lógico, no ajuste do seu tempo, no ajuste da maturidade dessa ação. Então, a partir do momento em que eu compartilho essas luzes, entendo de que ela é um mecanismo de consolo, porque a gente não pode esquecer, meus amigos, quando a gente fala de espalhar a luz, eu não estou ali para convencer de que o Espiritismo é melhor, de que o que eu estou entendendo do Espiritismo é muito melhor do que essa outra religião. Não é isso. É justamente levar o consolo àquelas pessoas que estão num momento de dor, precisando de auxílio, precisando de ajuda, precisando de um abraço, precisando de uma mão. O Setembro Amarelo só faz sentido a partir do momento em que a gente vivencia essas ações, levando o amor a todas essas criaturas. Meus amigos, mais uma vez agradeço a oportunidade de refletirmos juntos, compreendermos juntos essa fonte do Evangelho. Enquanto o Carlão vem, a gente vai aproveitar de que nessa próxima semana nós vamos, na quarta-feira, é a quarta-feira da pizza frita. Então nós vamos ter aqui, após a palestra, a pizza frita a ser vendida. E nessa última sexta-feira nós vamos fazer também um café com os amigos da IDAC. Então todos estão convidados para um momento de café. E nesse dia, nessa sexta-feira, nós vamos trazer uma psicóloga. Ela é do A Caminho da Luz, da Arlene Medeiros. Já trabalhou na Unimed, hoje ela tem um consultório próprio. Mas ela é espírita e ela vai falar sobre a importância da gente falar sobre o Setembro Amarelo, cuidar da saúde mental, né? Da gente entender de que a possibilidade que a saúde mental também é um momento de cuidado, da gente justamente pensar, de ter essa compreensão. Então, vai ser um momento muito rico de aprendizado, que a gente conta com a ajuda de vocês, com a vinda de vocês. Tragam um item para o café, para a gente fazer aquele ambiente bem aconchegante, bem próximo, para falar desse assunto. Ah, sim, isso. 19h30 é um quilo de alimento que vai ser vertido todo para cá. Isso aí. Então a peça da Cadê o Brasil que estava aqui, né? Então todo o quilo, todo o alimento não perecível que vai ser recolhido na peça vai vir destinado para a IDAC. E a peça é muito boa, né, Estel? Vale muito a pena. Quem puder estar, que hora que é? 19h30. É só um quilo de alimento mesmo. Ok. Contigo, Carla. Muito bem, meus irmãos. Lembrando que ao sábado nessa casa nós temos um trabalho que eu considero o mais importante que a doutrina espírita pode fazer, que é a evangelização das nossas crianças. Sem evangelização nós não temos a renovação. E vocês estão percebendo, né? Só hoje aqui nós temos 3 pessoas meio capenga, né? Eu, Zé Roque, né? E como dizia o nosso saudoso Eulides Marques, e vai piorar, né? Então, cada dia que passa, as nossas dificuldades, nossos cabelos brancos, daqui de cima, né? Olha quantos cabelinhos brancos aí, ó. Então, nós precisamos renovar, e a renovação vem através da evangelização. Então, portanto, incentivem os sobrinhos, os netos, os afilhados, os vizinhos, né? E a gente vai fazendo essas mudanças que a gente precisa fazer. Então, todos os sábados, a partir das 15h45, né, nós temos a evangelização aqui na nossa casa. Na próxima quarta-feira, nós teremos a felicidade também de receber a nossa querida Elisete. E o tema dela é Lei de Amor. Um tema bastante necessário para a gente conversar sobre os dias de hoje. Então, meus irmãos, que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos ampare. Façamos a nossa prece de encerramento dizendo: obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Abençoe os nossos passistas que irão transmitir a mensagem das energias espirituais. Abençoe a nossa casa para que ela seja cada vez mais iluminada. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, com as graças de Deus. Que assim seja. Quanta luz